Agradeço a oportunidade que a mim foi concedida e passo a palavra para o pastor. Glória a Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Abram suas Bíblias comigo em Mateus, capítulo de número 28. Enquanto você abre sua Bíblia, né, eu acertei com a pastora. A pastora me pediu um pouquinho de mais tempo e nós, esse mês, estamos apertados quanto a tempo, mas conseguimos aí uma semana a mais estamos adiando o culto de ação de graça, que seria sábado que vem, 14, para o outro sábado ainda, amém, dia 21. Nós vamos dar o nosso culto de ação de graça de 20 anos de casados, 20 anos de matrimônio, amém? E será sábado 21, não mais sábado dia 14, tá bom? Glória a Jesus. E lembrando que faremos ainda a festividade da igreja, 18 anos do Ministério Resgate, começando na última semana, né, de março, na sexta, sábado e domingo, sexta 27, sábado 28 e domingo 29, aniversário 18 anos do Ministério Resgate da Igreja Batista Renovada Resgate. Amém? Glória a Jesus. Então serão 2 sábados de festa, né? O sábado 21 e o sábado também dia 28. Glória. Estivemos foi quinta-feira, pregando na Assembleia de Deus, salvos pela graça, lá em Santo Aleixo, Jaboatão dos Guararapes, e conhecemos mais uma família de missionários, o pastor e a sua esposa missionária, que estão lá à frente da obra, com mais uma missionária que dirige o círculo de oração lá. Amém, irmão? Foi bênção de Deus, fomos bem recebidos e Jesus esteve presente, foi bênção do céu. Irmãos, glória, no meu coração estava meditando com Deus para uma palavra evangelística. Porém, hoje, 8 de março, o mundo comemora o Dia das Mulheres. E aí eu disse, e agora, Jesus? Está no meu coração uma palavra evangelística, mas tem também a questão do Dia da Mulher. E aí eu dobrei meu joelho aqui e pedi a Deus. E aí, o que é que eu falo? Glória. Irmãos, e olha a palavra que Deus me deu. Abriu aí Mateus 28, a partir do verso 1. Olha aí. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos
que se dirijam a Galileia e lá me verão. Glória a Jesus. Amém? Até aqui. Pai Santo, Pai querido, Deus da glória, graças te damos por essa leitura, ser alcançada por essa mensagem. Ó Deus, tão somente fala por meu intermédio, põe tua palavra em meus lábios para não falar de mim. Ó Deus, mas que teu Espírito Santo possa falar a tua vontade, a tua palavra, Senhor. E seja isso para a tua glória, em nome de Jesus, a igreja diga amém. Bom, uma palavra evangelística e uma palavra que passasse uma abordagem quanto à mulher. Não é, irmãos? A mulher. Porque foi dada a elas o privilégio, a honra de serem as primeiras a anunciarem a ressurreição do Senhor Jesus. Que Jesus, aleluia, ressuscitou, que Ele está vivo. Aleluia, vai e diga aos meus irmãos, aleluia, que eu ressuscitei. E foi dado às mulheres, em primeira instância, em um primeiro momento, o privilégio de comunicar a ressurreição de Jesus Cristo. E isso, irmãos, é muito importante. Essa passagem ela é muito importante, porque ela vai de encontro, irmãos, a uma tradição, aleluia, uma tradição que quer impedir a mulher de falar, de pregar, aleluia, de estar em posição de proclamadora do Evangelho de Jesus Cristo. Né, irmãos? E aqui nós vamos ver, aleluia, que foi dado a elas esse privilégio. Não foi a homem nenhum, mas a primeira pessoa que foi enviada para dizer que Jesus ressuscitou foi as mulheres. Foi uma mulher. E isso, irmãos, é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Quando que, ainda no século 21, aleluia, nós vamos ver pessoas presas ao tradicionalismo religioso. E Jesus, nós sabemos que Jesus veio quebrar todas as barreiras. Jesus veio derrubar os muros da separação. Jesus veio quebrar as barreiras. Paulo, aleluia, em uma de suas cartas, ele diz, aleluia, que não há judeu nem grego, nem bárbaro, nem livre. Aí ele diz, nem homem e nem mulher. Todos somos um em Cristo. Né? No sentido de que nós, em Cristo, somos livres. Ele diz, seja escravo ou livre, nós somos um em Cristo. Seja judeu ou grego, somos um em Cristo. Seja homem ou mulher, somos um em Cristo. Glória a Jesus. Um em Cristo. Então Jesus, ele quebra, irmãos, os paradigmas. Por isso que a mulher samaritana se espantou quando Jesus se dirigiu a ela pedindo água para beber. E ela disse, como? Sendo tu judeu, pede a mim água para beber. Como? Porque as barreiras eram muitas. Ela cita a questão
de o judeu não se dar com o samaritano. Mas havia também a questão de ele ser homem e ela ser uma mulher, e ele se dirigia a ela e pedia a ela de beber. Então, havia muitas barreiras que Jesus ele veio remover. Paulo ele diz que Jesus removeu o muro que nos separava, o muro da separação, e fez dos dois um só. Glória. Então Jesus ele veio nos unir nele, E Jesus, nós vamos ver que o tratamento que ele dá à mulher, para aqueles tempos, para aquela época, era revolucionário. Mas, porque Jesus, ele veio resgatar a dignidade, a honra da mulher. Glória. Ele veio, aleluia, colocar a mulher no lugar que lhe pertence desde a criação. E esse lugar não é atrás do homem, nem é debaixo dos pés do homem. Este lugar que Deus preparou para a mulher é ao lado do homem. Aleluia. Mas o homem, em sua história, o homem no decorrer da história, ele, na verdade, ele maltratou, destratou, muito bem colocada a palavra, desmereceu, mas o Deus que criou o homem criou a mulher. Aleluia. Paulo, ele discorre em uma de suas cartas dizendo que o homem não é sem a mulher, nem a mulher é sem o homem. E que se o homem foi feito primeiro, Deus, para demonstrar o seu poder e a sua sabedoria, e para eliminar qualquer pretensão, de superioridade, Deus fez com que o homem nascesse de mulher. Deus criou o homem e a mulher veio do homem. Mas o homem nasce de mulher. E isso vem de Deus. Para que houvesse uma igualdade. Não é o feminismo. Não é o feminismo que proclama a igualdade. Deus sempre proclamou, a palavra de Deus sempre falou da igualdade. O que houve desde o início foi sim um baita preconceito, uma baita discriminação do homem com a mulher pelo fato da mulher ter pecado. Mas o homem também pecou. E mais, o agravante que o homem tentou jogar na mulher, na verdade estava sobre o homem. Porque o homem, ele deveria cuidar da sua mulher. Onde estava Adão, que não viu Eva sozinha com a serpente?
Por onde andava Adão? O que Adão fazia? Distraído. Sofreu o ataque na sua casa, no jardim do Éden, e não viu o ataque que sofreu. Quando Deus sabia que a mulher tinha sido enganada? Sabia. Mas a quem Deus vai requerer primeiro? É Adão. Deus não vai primeiro na mulher, não. Deus vai cobrar de Adão. A responsabilidade era do homem. E aí, o que Adão faz? A mulher que tu me deste. Despreza a mulher e despreza Deus. Põe a culpa na mulher e põe a culpa em Deus. E isso transformou-se, irmãos, numa discriminação. Glória. Irmãos, a mulher, eu disse aqui, nós lemos, partimos de um texto em que foi dada a elas o privilégio de serem, em primeira mão, as proclamadoras, as mensageiras, as anunciadoras que Jesus ressuscitou. E eu quero dizer que isso não acontece por um acaso. Eu creio num Deus que tem o controle de tudo, que nunca perdeu o controle de nada. Ele vive e reina para todo o sempre e tem os fios de cabelo das nossas cabeças contados. Não move uma folha da árvore, aleluia, se Ele não permitir. Não foi sem querer, não foi por um acaso, não foi uma coincidência que a elas, em primeira mão, fosse dado a honra, o prazer, a alegria, o privilégio de ir e dizer: Ele vive, Ele ressuscitou. Não foi, aleluia, em nenhum momento. Diga a meus irmãos que eu ressuscitei. Mas Paulo disse que mulher não podia falar para a igreja. Aí, mais uma vez, desculpa-me, né? Eu sei que teologicamente há uma corrente forte, tradicionalista, muito forte, amém? Que quer colocar a mulher em segundo plano. Mas o plano que Deus planejou para a mulher é um plano de igualdade. E para mim, sinceramente, sabe o que acontece? A Bíblia diz que de tudo que Deus fez, viu Deus que era bom. Tudo que Deus fez, viu Deus que era bom. Leia lá a criação, lá em Gênesis. Mas quando chega no homem, Deus faz o homem, aí pela primeira vez vai aparecer que viu Deus que não era bom. E diz, viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Só ficou bom com a mulher. Só fica bom com ela. Só fica bom com ela, sem ela não presta. Aleluia. Só fica bom com a mulher. Viu Deus que não era bom. Agora presta atenção. Então a mulher veio para consertar o que estava ruim.
A mulher veio para consertar o que não estava agradando a Deus. E aí eu quero lhe dizer, Deus caprichou. Porque o que parece é que o homem é o rascunho. E a mulher é a perfeição de Deus. Eita, Jesus. Quero chocolate depois, viu? Aleluia! Mas, sinceramente, não estou falando isso para lisonjear, não. Sinceramente, é meu entendimento, irmãos. E eu sou homem. Sinceramente, ai de nós sem vocês. Ai de nós sem a mulher. Ai do homem sem a mulher. Essa é a verdade. Por isso, Paulo, escrevendo aos Efésios, disse: maridos, amai as vossas esposas, as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha aí. Eita. Veja qual é a cobrança. Maridos, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Está mais que no tempo de se deixar, de menosprezar, humilhar a mulher. Um outro dia eu disse assim, agora entenda, irmãos. Isso pela igualdade, porque é o que nós vamos entender dentro do plano de Deus. Amém? Mas entenda, se o machismo é ruim, o feminismo também deve o ser, porque é o seu contraponto. Se o machismo é ruim, o feminismo também é. Deus, porque entenda, Deus não quer ninguém maior do que ninguém. Deus não quer um maior do que o outro, ou melhor do que o outro. Deus não quer. E isso Deus parece deixar bem claro. Lá no Éden, quando ele vai julgar a mulher. Ele primeiro julgou o homem, que a responsabilidade primeiro era do homem. Ele jogou a responsabilidade da mulher de covarde que ele foi. Eita, o pastor chamou Adão de covarde? Não, ali ele foi covarde. Ele tinha que ser homem para assumir sua responsabilidade e defender a sua esposa. A culpa é minha. Eita, Jesus. A minha primeira revelação que eu tive, decorrente de dom espiritual, irmãos, foi numa mensagem sobre família, uma conferência missionária sobre família, onde estava se falando de Adão e Eva. E estava se falando dessa situação. O pregador daquela conferência foi o pastor Jorge Linhares, conferencista, irmãos, de primeira linha, conhecido aí, renomado, no Brasil e fora do Brasil. E eu tive o privilégio de ser batizado no Espírito Santo, numa conferência missionária, em que ele foi o ministrador dos 3 dias. E eu fui batizado no... Eu não sei se um dia ele vai saber disso. E tanta gente deve ter sido batizada no Espírito Santo através dele. Tanto. Eu fui um entre, talvez, milhares. E ele impôs a mão, passando, ele cheio do Espírito Santo, passando no corredor, pôs a mão sobre a minha cabeça. Eu fechei os olhos
E eu, de olhos fechados, eu vi descer um sol no templo. Desceu um sol, irmão. Uma luz muito forte, grande, parecia um sol descendo assim, ó, na igreja, um sol. Encandeava tudo, não conseguia ver nada. Quando eu abri os olhos, eu não conseguia enxergar nada, só aquela luz. Eu fiquei assim, ó, só aquela luz. E isso foi no primeiro dia. No segundo dia, eu voltei lá. E no segundo dia foi quando ele ministrou, me falando de família. Então ele contou uma palavra tremenda sobre Adão e Eva. Tremenda palavra. E quando ele estava ministrando aquela palavra sobre Adão e Eva, eu olhei para cima do altar e tive uma visão. De olhos abertos, não estava de olho fechado, não. Eu vi na minha frente, assim, em cima do altar, o pastor estava ministrando. Eu vi Jesus chorando, só que as lágrimas eram de sangue. As lágrimas eram de sangue. E na mensagem ele falava que Deus jamais vai desistir da família, jamais vai desistir do matrimônio, jamais vai desistir de um casamento. E que o primeiro casal teve tudo para dar certo. Teve ou não teve? Não tinha maldade, não tinha malícia, não tinha vizinho para fofocar da vida dele. Entenda, o primeiro casal. Deus Pai instruindo, ensinando, cuidando. Não tinha enfermidade, não tinha morte, não tinha fome. Irmãos, eles tinham tudo para ser um sucesso. Sim ou não? Mas como é que foi que acabou? Acabaram mal. Expulsos do paraíso. Como eles conseguiram? E a mensagem, de uma certa forma, dizia: irmãos, deu errado lá, imagina você aqui, com enfermidade, com crise financeira, com tanta coisa que tem hoje, com todos os flagelos que tem hoje. Lá o negócio desandou para o casal, e hoje? E foi aí que eu vi Jesus chorar sangue. Porque o sangue de Jesus foi derramado para resgatar homem e mulher, para resgatar a família. Jesus não morreu só para o homem, ou só para a mulher. Jesus morreu por ele e por ela. Jesus morreu pela família, para resgatar o seu plano, que essencialmente passa pela família. Glória. Então, o homem moderno, ele não pode, irmãos, cair nos mesmos laços e ciladas que os nossos antepassados caíram, por tradicionalismo, por uma cultura errada. Irmãos, cultura. Eu tive um professor de filosofia que ele era pastor. E eu agradeço a Deus até hoje por esse professor que eu tive. Porque subúrbio do Rio de Janeiro, Bangu, escola pública, o meu professor de filosofia, ele era
formado em 4 faculdades na Europa. Londres, Holanda, Alemanha. Pastor Isaías era professor, meu professor de filosofia. Glória. E esse professor, ele tinha tudo. Eu perguntei isso a ele, ele disse: ô professor, como é que o senhor diz que é formado nesses países aí tudinho e está dando aula aqui em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro, nessa favela aqui, entre aspas. Aí ele, sabe o que é que ele disse para mim? Ele disse: eu sou professor e também sou pastor. Aí ele disse assim: eu poderia estar pregando para filhinho de papai, em colégios de elite, mas é aqui que eu cumpro a minha missão. Ele disse, é aqui que eu estou cumprindo a minha missão. E aquele pastor, irmãos, aquele professor de filosofia, ele conseguiu abrir nossas mentes para muitas coisas. Fazer pensar. Não aceitar. Ele dizia, pronto, para ganhar tempo, ele dizia, aprendi com ele, cultura é todo o fazer humano. Até hoje, a melhor definição que eu já ouvi de cultura. Cultura é todo o fazer humano, ou seja, tudo que o homem faz. Mas entenda, mas o homem pode fazer bom ou ruim, bem ou mal, sim ou não? Então, tem cultura que não presta. Eita Jesus! Aos defensores da cultura, não temos que defender a cultura, sim. As tradições islâmicas, da forma deles tratar a mulher, é um aspecto cultural deles. Mas quem aqui no Ocidente, qual a mulher no Ocidente que quer ser tratada como elas são lá? Tem cultura. Então, entenda. Aí, não, é cultura. Vai fazer uma feitiçaria? Não, a minha religião é afrodescendente, né, que chama, né? Afrodescendente é religião. Aí vai pegar uma criança e vai tirar o sangue dela e vai sacrificar em nome da religião e da cultura. Deixa eu te dizer, crime é crime em qualquer sociedade no mundo. Assassinato é assassinato em qualquer lugar do mundo. As leis de Deus, aceitem ou não, elas são universais. Não matarás, não roubarás. Aceite ou não, as leis de Deus, ela tem um caráter humano universal. Agora, tem quem não aceite, tem quem não concorde, tem quem ignore, tem quem não creia em Deus, tem. Mas o que eu quero dizer, irmãos, que em nome da cultura, não se pode praticar ou fazer qualquer coisa não. Então essa cultura, olha, entenda, essa cultura que descriminaliza, que mata, que humilha a mulher, essa cultura não é boa. Essa herança não nos serve.
E essa herança é a herança das sociedades humanas, que sempre trataram, em todos os lugares do mundo, as mulheres com discriminação e preconceito. Amém? Agora, o que acontece é que muitos usam tanto a cultura como a religião como um instrumento de manobra, de manipulação, para um propósito pessoal, próprio, seja ele qual for. Então, muitos usam, como instrumentalizam as causas sociais. As causas sociais na América Latina têm sido instrumentalizadas. Eita, pastor, que conversa é essa? Eu estava aqui me lembrando do meu professor de filosofia, que nos ensinou a pensar, que nos ensinou a ter uma visão mais ampla e geral de tudo o que acontece. Glória. Ele era discípulo do mestre Jesus de Nazaré. Por isso que todo cristão incomoda. Todo cristão é um obstáculo e um empecilho às classes que tentam ser dominantes, que tentam o poder ou habitar no poder. Porque o Evangelho é luz, a palavra de Deus é luz, e estamos abordando questões sociais com base e princípios da palavra de Deus. E isso incomoda muita gente. Isso incomoda povos. Isso incomoda, povos não, autoridades, poderes. Incomoda. Glória. Mas graças a Deus por ter feito a mulher. Amém? Mães, esposas, irmãs, filhas, amigas, companheiras, família, carne da nossa carne. Adão, quando chamou a mulher, disse: agora sim, essa eu chamarei mulher, porque é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Adão. Amém? Mas apenas na hora do medo, por conta do pecado, foi covarde e tentou jogar a mulher em maus lençóis. Dá tempo, tem 3 minutos, uma coisa que eu pulei e não concluí. Por outro lado, quando eu dizia que o feminismo também é ruim, se o machismo é ruim, o feminismo também o é, eu lembrei que quando Deus foi interrogar Eva, foi falar com Eva, Deus ele fala uma coisa interessante. Deus disse: olha, porquanto tu fizeste, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E isso foi imposto como um castigo. O que significa que antes não era assim. O plano inicial, a princípio, era exatamente de igualdade. Mas como ela agiu daquela forma, Deus disse: ele vai te dominar. E aí eu fiquei, irmão, refletindo, porque tu agiu assim, teu desejo será para ele e ele te dominará. E aí eu disse: mas por que Deus falou isso e falou assim? E eu só entendo uma coisa aqui, porque quando a mulher foi enganada e comeu,
A mulher virou Deus. Porque Eva disse, não, Deus não quer que você coma, porque quando vocês comer, vocês vão ser igual a Deus. Vocês vão ser igual a Deus. E diz que a mulher comeu. Só que a mulher viu que não virou Deus coisa nenhuma. Viu que não ganhou poder de nada. Pelo contrário, foi medo, assombro, vergonha. Foi o que veio. Você está entendendo? Ela sabia que foi enganada. A impressão que dá é que não vou cair sozinha. A impressão que dá é essa. Você, come aí, Adão, também. A impressão que dá foi que ela, já no estado de pecado que ela pecou, amém? O mal, então, a fez a enganar Adão. O que não isenta Adão da sua responsabilidade maior em todo o processo. Amém? Mas o que parece, lembra que eu estou falando de feminismo? O que parece é que a mulher, quem garante que se a mulher tivesse virado Deus, teria dado para Adão comer? Porque quando ela viu que não virou, ela deu. Quem garante que se ela tivesse virado Deus ela ia dar? Então parece que Deus está combatendo a tentativa da mulher de ser superior ao homem. Embora Deus a fez com muitos talentos, talentos esse necessário para reverter o julgamento, não é bom que o homem esteja só. E Deus vai reverter isso com a mulher. Amém? Então Deus adotou a mulher de muitos talentos que o homem jamais sonharia ter os talentos que a mulher tem. Né, irmãos? É verdade. Né, irmão? Algum homem aí acha que, sinceramente, acha que pode se igualar à mamãe? Hein? É única. O sentimento de mãe, o amor de mãe é tremendo, né? É tremendo. Olha, eu não posso dizer que pai não ama, pai ama. É porque a maneira de manifestar é diferente. Amém? Mas jamais ele manifestará o amor como uma mãe manifesta. Jamais. Não é? Alguém pode dizer, é porque ele não gerou 9 meses na barriga e a mãe gerou, né? Pois é. Deus fez a mulher com capacidades que o homem não sonha ter. Deus fez a mulher. Mas a mulher foi feita para complementar o homem. O homem não é sem a mulher, nem a mulher sem o homem. Então Deus lá no jardim, ele vai frear a pretensão da mulher de querer ser superior ou de querer dominar o homem. Deus ele vai frear essa pretensão. Porque a vontade de Deus é que estejamos juntos. A vontade de Deus é que estejamos lado a lado. Então nem é o machismo, nem é o feminismo. O que deve prevalecer é a vontade do Criador para ele e para ela. Para ambos. Aleluia, para ambos. E a vontade do Criador é a melhor do que qualquer homem possa desejar, do que qualquer mulher possa desejar. A vontade do Criador é a melhor. E a vontade do Criador, para encerrar,
é: maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, como a igreja é a Cristo. Olha aí. Eita Jesus. Mas por que essa ordem? É essa ordem que vai trazer a harmonia necessária para os dois, de mãos dadas, juntos, um do lado do outro, avance no propósito de Deus. Avance nos planos de Deus para eles, para a família, para o casal, para a humanidade. Glória. E eu confio e creio que os planos de Deus são melhores do que os nossos. E que Deus sabe o que faz, sabe o que fez, sabe o que faz e continua sabendo. E nós, aleluia, é que somos muito limitados. E enxergamos a vontade de Deus de uma maneira muito distorcida e pequena. Mas Deus sempre esteve muito além de cada um de nós. E se Jesus mandou as mulheres, primeiro, anunciar, quem são os líderes da igreja hoje que querem restringir as mulheres a funções menores no reino e na obra de Deus? Aleluia! Elas podem pregar, elas podem anunciar o ponto maior de toda a mensagem bíblica: Jesus ressuscitou. Aleluia! Vá e diga aos meus irmãos. Essa é a maior mensagem do Evangelho. Cristo ressuscitou. Porque Paulo diz que se ele, depois de passar por tudo isso que ele passou, se ele não tivesse ressuscitado, de nada valeria. Né? Então a mensagem maior é que ele vive, que ele não está morto, que ele ressuscitou. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, ficamos com essa reflexão no dia de hoje. Glória. E vamos orar, né? Como de costume, vamos orar por todas as mulheres presentes. Venham para cá para frente, os varões, estendam suas mãos santas. Aleluia, e orem. Glória. Quem precisa de oração? Amém. Glória. Em todas elas, vem, pode vir, todas elas. Mulheres que eu falo aqui, sexo feminino, viu, irmãos? Sexo feminino. Não é questão de senhora, não, ou de senhorita, não. É elas, todas elas. Todas elas. Viu? Glória. Amém. Estendo as mãos para cá. É oração, então eu quero dizer que vocês podem fazer pedido a Deus, aproveitem. Vocês estão na presença do Papai do céu. Aleluia. Pai Santo, Pai querido, Deus da glória, graças te damos pelas mulheres, ó Deus, todas elas aqui representadas, por essas que aqui estão. Elas estão aqui, ó Deus, numa porção representativa. Aleluia. E nós te agradecemos pela vida das mulheres. Ó Deus, e nós te pedimos pelas causas delas, pelas lutas delas, pelas dificuldades delas, pelos anseios delas, pelas necessidades delas. Nós lhe pedimos, Senhor, por elas. Tu és o Deus que sempre trabalhou, aleluia, de uma forma maravilhosa, por elas e para elas. Deus, em nome de Jesus, continua trabalhando pelas tuas filhas, de uma forma especial por essas que aqui estão, mas por aquelas que não estão também. Glória.
trabalha, Senhor, em prol delas. Que elas, aleluia, alcancem a posição, ó Deus, de igualdade, de dignidade, de honra, que elas merecem e para as quais tu as fizestes. Aleluia, para estarem ao lado do homem, com o homem, junto do homem. Aleluia. Pai Santo, Pai querido, não atrás, não embaixo, mas ao lado. Deus, aleluia, vem de encontro à necessidade das tuas servas que aqui estão. Suas lutas, seus anseios, vem de encontro. Aleluia, vai quebrando, Senhor, toda barreira, vai desfazendo todo laço, vai rompendo, Senhor, toda a oposição, a tua boa vontade na vida delas, as vitórias que elas necessitam. Ó Deus, vai removendo todo obstáculo, vai dando graça, força, coragem, tu já fizestes com isso, elas têm. Ó Deus, dá a elas, aleluia, graça, sabedoria, ó Deus, aleluia, de alcançarem, de atingirem os seus propósitos. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, é o que nós te oramos, é o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, certos da vitória. A igreja diga amém. Amém, glória a Jesus. Vamos agradecer a Deus, Papai do céu, Pai santo, Pai querido, graças te damos por essa noite bendita na tua presença, pela tua palavra que foi ministrada. Sim, lembrei aqui, glória, estou na oração, antes da bênção eu falo. Pai santo, Pai querido, dá uma semana de bênção, de vitória, de alegria no Espírito Santo, e como em paz tu trouxeste teus filhos, tuas filhas à tua casa, que em perfeita paz cada um possa tornar o seu lar. Antes da bênção apostólica, eu tenho comunicado que era para eu ter dado há 2 semanas, semana passada, e toda vez eu esqueço. Então, foi uma decisão que eu tomei com a pastora Aldeci. Amém? Eu e a pastora tomamos essa decisão. Qual é a decisão? Nós vamos... os cultos continuam nos mesmos dias, terça e sexta. Só vai haver uma inversão do culto. Por quê? A igreja que está associada a gente aqui, da pastora Neuza, Círculo de Oração é terça-feira à noite. A igreja que se associou a gente lá do pastor Alene é terça-feira à noite, Círculo de Oração também. Entendeu? E nem nós podemos visitar ou ajudar numa ocasião lá, é uma dificuldade, nem eles podem também ajudar elas aqui. Amém? Aí eu tive conversando com a missionária Betinha, amém, com a pastora Neuza, sobre essa minha vontade de mudar o dia para ter o apoio dessas irmãs e dessas igrejas. Aí elas disseram, se o senhor mudar, a gente apoia. A gente vai lá ajudar o círculo de oração de vocês também. Então eu conversei com a pastora, amém, e decidimos inverter o dia. Terça é culto, amém, mas será a terça da vitória. E a sexta será o círculo de oração, onde a gente vai começar a ter o apoio das demais igrejas. Amém, irmãos? Amém? Então, a gente não pôde inverter antes, porque eu esqueci de comunicar. Então, agora eu estou comunicando. Terça, culto da vitória, terça da vitória. E sexta será o círculo de oração na sexta-feira. Amém, irmãos? E aí nós esperamos. A intenção é essa. A intenção é ter condição dessas irmãs estar apoiando a gente aqui. A gente precisa de ajuda, a gente precisa de apoio. Amém? No momento, a obra está precisando de apoio, e aí a gente está fazendo isso, tá bom? Glória a Deus. Receba a bênção. Que o amor de Deus, a graça que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e as ricas e doces consolações e comunhão do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor, a igreja diga amém. Então, a unção com óleo é na terça-feira agora, viu, irmãos? E nós estamos aí com óleo novo, glória. Olha aí, nardo.